Lucas capítulo 13, versículo 1 a 5. Eu vou ler o texto e você já vai ver que tipo de gente foi falar com Jesus, hein, irmão? Discípulo dele que não era. Podia ser fariseus, né? Saduceu, intérprete da lei. Aqueles homens lá que só perseguiam Jesus. Olha só. Diz assim o versículo 1. E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus. Você sabe que Jesus é galileu, não é? Jesus é galileu. Olha lá. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus, olha a saída de Jesus, irmão. E respondendo Jesus, disse-lhe: cuidai vós, que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O 4. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Amém. Quiser fechar a Bíblia, pode fechar. Quiser ficar com ela aberta, não tem problema nenhum. Tá bom? Então, irmãos, você percebeu que estavam pessoas ali, porque Jesus nesse dia estava em Jerusalém. Aí chegaram umas pessoas, fala, talvez você leu o texto, e você não consultou, você não foi ver o que isso significa, e você às vezes leu o texto e nem entendeu nada, é ou não é? Mas vamos explicar alguma coisa dentro daquilo que nós aprendemos e sabemos, tá? Os galileus, eles se rebelaram contra Roma quando Roma invadiu Israel. Os romanos entraram, tomaram posse de tudo, eram os que dominavam o mundo. É como hoje os Estados Unidos dominam o mundo. Eles são os poderosos. Vai falar contra eles que você ganha para a cabeça, é ou não é? Então é o seguinte, irmãos, a mesma coisa aqui. Quando invadiram Israel, os galileus, especialmente, é claro, todos os judeus não gostaram, mas não tinha outra alternativa, a não ser se submeter. Mas os galileus, como eram pessoas de briga, de confusão, levantou-se um homem chamado Judas, o galileu, que acho que todo mundo conhece a história, que depois formaram uma quadrilha chamada Zelotes. Foi o que levou no ano 70 os romanos massacrarem todo Israel inteiro e possuírem a terra, e Israel perdeu tudo, ficou sem nada. Jesus disse que isso ia acontecer. Lembra quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém montado no jumentinho? Jesus ali, todo mundo proclamando, todo mundo elogiando, todo mundo, gritando, jogando roupas no chão, em cima do burrinho, tirando folhas das árvores, galhos, pondo no chão, Jesus passando, as crianças cantando. E Jesus, quando olhou para Jerusalém que estava se aproximando, ele começou a chorar. Ele começou a chorar. E as pessoas não entenderam. Por que Jesus está chorando? Mas ele estava chorando de tristeza. Porque ele falou, vocês não sabem o que vai acontecer com vocês. Essa paz aparente é só uma paz aparente. E no ano 70, irmão, os romanos vieram com muitas tropas. Você sabe que eles viajaram 3 meses aproximadamente, de Roma até chegar em Israel, e no ano 70, massacraram todo Israel. Homens, mulheres, tomaram as terras, destruíram o templo. E só ficou em pé ali o
hoje o conhecido Muro das Lamentações, que era uma das paredes do templo. Então, irmãos, olha, veja bem, esse Judas Galileu, ele incentivava as pessoas a não pagar o imposto que Roma estava exigindo. Os romanos, muito espertos, eles contrataram os próprios judeus para serem quem? Os publicanos. O que o publicano fazia? Pegava o imposto dos judeus para entregar para Roma. Então, os galileus, em especial, a história diz que em especial os galileus não aceitavam aquela situação. E todos os momentos os galileus estavam planejando algo para afrontar Roma, para afrontar Pilatos, para afrontar os soldados romanos. Mas não desarmados, eles iam armados com espada e outras armas da época para encarar os soldados romanos. E sempre se deram mal, né? Então veja bem, os galileus estavam nesta época, dessa história que está sendo contada aqui no capítulo 13 de Lucas, os galileus se reuniram e foram todos para Jerusalém. Olha só. Eles foram para Jerusalém e ali, oferecendo sacrifício ao Deus poderoso, ao Deus vivo, mas a intenção deles era fazer uma rebelião contra o Pilatos e os soldados romanos que ali estavam dominando. Chegou aos ouvidos de Pilatos o que estava acontecendo. Então Pilatos mandou seus soldados até o templo, e a hora que os galileus estavam sacrificando, ele deu ordem para massacrar todos os galileus que ali estavam. E os soldados romanos mataram todos aqueles galileus que ali estavam, porque sabiam que eles estavam ali por rebelião. Não estavam ali para adorar a Deus, embora estivessem no templo. Mas eles não estavam ali para adorar a Deus. Eles estavam ali com a desculpa, fazendo sacrifícios, como era costume, mas para ir aglomerando pessoas para fazer uma rebelião. E Pilatos então mandou massacrar todos eles. É por isso que o texto diz que o sangue deles misturaram com o sacrifício ali, com o sangue de Pilatos, porque muitos soldados também se prejudicaram naquela batalha. Então, você percebe o seguinte, irmão. Chegaram para Jesus e começaram a falar isso para Jesus. Só coisa ruim, só desgraça. Falaram para Jesus, olha, caiu a torre de Siloé, como Jesus, se Jesus não soubesse, né? Caiu a torre de Siloé, matou 18 pessoas. 18 pessoas morreram. A palavra que Jesus falou, irmão, é essa. Vocês pensam que aqueles galileus que foram massacrados, eles eram mais pecadores do que todos os demais galileus? E Jesus disse, não, eles não eram mais pecadores. Eles não sofreram isso porque eram mais pecadores. Não. E Jesus disse assim, e se vocês também não se arrependerem, de igual forma vocês irão perecer. E outros chegam e falam da torre de Siloé. Olha, a torre de Siloé caiu há poucos dias aí e matou 18 pessoas. Eles queriam, talvez, que Jesus entrasse na conversa deles. Sabe quando você vai conversar com uma pessoa e a pessoa quer que você entre na conversa dela? Até semana eu estava conversando com os obreiros da igreja aqui de frente e falando, as más conversações corrompem os bons costumes. E Jesus disse a mesma coisa para eles. Vocês pensam que aqueles 18, sobre a qual a torre de Siloé caiu em cima deles e eles morreram, vocês pensam que eles lá sofreram isso porque eram mais pecadores do que os demais de Jerusalém?
Jesus garantiu, eles não eram mais pecadores. E Jesus disse para eles, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, igualmente vocês vão perecer. Olha, irmão, esse texto é o texto que nós vamos falar hoje. O que tem a ver isso com a purificação? Nós vamos pegar a parte em que Jesus fala do arrependimento. Você sabia que o Espírito Santo, irmão, é que nos convence do que é pecado? Você vai saber se tem o Espírito Santo quando você faz uma coisa errada. Você sabe que está errado. Mas você faz, ou você fala. Imediatamente o Espírito Santo começa a te incomodar com aquilo. Então é sinal que você tem o Espírito Santo. Mas você precisa buscar, irmão, não só ter o Espírito Santo, mas ser cheio do Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo. Entendeu, povo de Deus? Hein? Vocês entenderam? Olha, então vamos falar aqui. Para ter arrependimento tem que ter pecado. Qual pessoa do mundo não tem pecado? Qual pessoa que nasce sem pecado? O único que nasceu sem pecado foi o Senhor Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo. Todas as pessoas, desde Adão, todas as pessoas que nascem, já nascem pecadora. No seu sangue há o pecado. Então, há necessidade de arrependimento. O pecado, diz a Bíblia, que o pecado, irmão, ele cheira mal. O pecado tem um cheiro forte. Sabia disso? É isso que a Bíblia diz. A Bíblia chega a dizer, irmão, quando fala de Sodoma, que o clamor daquele pecado, o mau cheiro, o fedor de Sodoma e Gomorra, por causa do pecado, chegavam até a presença de Deus, as narinas de Deus. E Deus, quando veio com mais 2 anjos conversar pessoalmente com Abraão, ele disse para Abraão entender o que ele estava fazendo. Está subindo um clamor de Sodoma e Gomorra. E nós vamos lá para verificar esse negócio. E qual era o verificar de Deus ali? Era a destruição de Sodoma e Gomorra e mais 3 cidades. Então veja bem, o pecado, irmão, ele cheira mal. Cada vez que você comete um pecado, esse pecado cheira mal. Ele chega assim na presença de Deus. É um pecado, o pecado é uma sujeira moral. Você sabia disso? Às vezes você pensa que não. Mas você já percebeu que quando você se aproxima de uma pessoa, que você já conhece ela e sabe que ela é mentirosa e tudo que ela fala é mentira? Você imagina essa pessoa diante de Deus. Então o pecado é uma sujeira moral. Deu para entender? Diga amém. Quem que quer ficar perto de alguém que cheira mal? Fala para mim. Você quer ficar perto de alguém que está cheirando mal? Um cheiro forte? Uma pessoa que está aí, um mês sem tomar banho? Você vai conseguir ficar perto dessa pessoa? Quem vai conseguir? Por mais que você ame aquela pessoa, se ela ficar um mês sem tomar banho, sem trocar a roupa, quem é que vai conseguir ficar perto dela? É como o pastor, vamos lá, como o dia que o pastor Vanil entrou no culto. Eu dou glória a Deus por aquele homem de Deus, irmão. Ele não está com a gente, está numa outra igreja. Mas escuta aqui, mas eu dou glória a Deus pela vida dele. Ele foi o canal, irmão, usado pelo Espírito Santo para segurar o irmão Vanil lá dentro. Porque a hora que o irmão Vanil acabou os louvores, percebeu que era uma igreja, não era o que ele pensava que era, é ou não é? Ele já queria imediatamente fazer o quê? Ir embora daquele lugar. Já ficou incomodado, não queria ficar ali. Mas aquele obreiro, irmão, de porta, fez o quê? Uma cadeirinha lá na última fileirinha. Pegou, pôs o pastor Vanil, fica aí, ó. Mais um pouquinho só, vai segurando. E ele levantava, queria ir embora, e o irmão lá segurando ele, e ele foi ficando ali, irmão. E olha hoje quem é o pastor Vanil. Um homem de Deus, transformado,
liberto. Família abençoada. E se o irmão Ednilson falar assim, nossa, mas o que é isso? Né? A hora que o pastor Vanil levantou para ir embora, ele ia até ajudar a ir embora. A hora que ele descesse a escada para ir embora, porque ela era no primeiro andar, a hora que saísse, o irmão Ednilson, se não tivesse o Espírito Santo, ele ia falar, graças a Deus, foi embora. Mas o homem de Deus, cheio de Espírito, não, está cheirando mal, não tem problema, vai ficar aqui. Vai assistir o culto. Ele tinha aquela convicção. Essa é uma pessoa que Deus vai transformar. É isso que nós temos no nosso coração, irmão. Deus vai transformar esse fedido num homem perfumoso. Amém, povo de Deus? Num homem cheiroso. Aleluia. Glória a Deus. Você sabia que uma mulher pecadora, um dia, foi até Jesus? Jesus foi convidado por um fariseu, porque os fariseus eram o seguinte, irmãos, eles convidavam Jesus para um almoço, para um café, para uma refeição, para uma ceia. Eles convidavam Jesus para entrar na casa deles, para pegarem Jesus em alguma palavra, para poder condenar Jesus. E um tal de Simão, fariseu, convidou Jesus para ir lá. Jesus estava pregando na praça e ele convidou Jesus. Todo mundo foi junto. As mulheres, os homens, os apóstolos, foram todos. Não, pode ir lá. Simão é rico, tem muito dinheiro, dá para pagar comida para todo mundo aí. E Jesus entrou e sentou-se à mesa. Já foi criticado. Jesus não vai lavar os pés, não vai lavar as mãos. Lembra? Jesus já deu uma dura em todo mundo. Mas enquanto estavam na refeição, veio uma mulher da cidade, conhecida de todos, uma mulher pecadora. E veio até Jesus. Irmãos, é uma coisa impressionante quando você passa a examinar as Escrituras. Por que que aquela mulher levou um perfume? E ainda menciona ali o tipo de perfume que ela levou. Um alabastro com nardo puro. Ela levou até o Senhor Jesus e começou a colocar nos pés de Jesus, com as suas lágrimas aos pés de Jesus, molhava os pés de Jesus, passava aquele perfume nos pés de Jesus, beijava os pés de Jesus. Por que que aquela mulher levou aquele perfume? Porque ela sabia que pelos pecados que ela cometia, ela cheirava mal. Ela sabia muito bem quem era Jesus. Ela conhecia Jesus. Jesus morava na cidade de Cafarnaum. Ela sabia que Jesus era santo. Ela sabia que Jesus era um homem de Deus. Ela ainda não sabia que ele era o Salvador. Mas ela sabia que ele era alguém importante. Por que que ela levou o perfume? Por causa dos seus pecados. Pelo menos alguma coisa vai estar cheirando bem. Você entendeu, povo de Deus? Quando nós chegamos na presença de Deus com nossos pecados, irmão, só Deus para nos aguentar mesmo. Porque as pessoas às vezes não querem nem a gente perto. E foi quando Jesus deu uma lição de moral no Simão. Porque o Simão e os outros fariseus, lá no cantinho, começaram a criticar Jesus. Se ele fosse profeta, ele sabia quem é essa mulher aí, ó. Como que ele está deixando essa mulher tocar nele? Como que ele está deixando essa mulher fazer isso com ele? E Jesus então aproveitou a deixa e disse: entrei na tua casa, Simão, você não me deu água para lavar os pés. Esta mulher está regando aqui, lavando meus pés com suas lágrimas. Você não me ungiu a cabeça. Essa mulher com esse perfume está ungindo meus pés. Você não me deu o ósculo santo quando eu cheguei. Essa mulher não para de beijar os meus pés. Mas por que ela estava fazendo aquilo, irmão?
Ela estava fazendo aquilo porque ela estava arrependida dos seus pecados. Ela queria sair daquela vida que levava, mas não conseguia. E ela viu em Jesus que Jesus poderia fazer alguma coisa por ela. Ela não se importou que os outros iam criticá-la. Ela não se importou que estava cheio de gente naquela casa. Mas ela foi até Jesus arrependida dos seus pecados. É tanto, irmão, que a palavra que Jesus diz é uma coisa extraordinária, irmão. Mulher. Olha só, a palavra de mulher, os teus muitos pecados te são perdoados. Levanta e vai em paz. Viu só, irmão? Hein? Está entendendo? Você está entendendo o que o Senhor está falando aqui para você, irmão? Seus muitos pecados estão perdoados. Vai em paz. Você já imaginou aquela mulher saiu dali radiante, irmão? Agora não era por causa daquele perfume que ela usou ali, que ela estava cheirando bem, que ela estava com perfume, mas era porque ela estava perdoada dos seus pecados. Ela estava limpa dos seus pecados. Então, irmão, tem que ter arrependimento. Tem gente que pode ser que vai viver a vida inteira dentro de uma igreja. Pode acontecer. De uma pessoa viver a vida inteira dentro da igreja. E quando morrer, ir para o inferno. Por quê? Porque ela está na igreja, mas não tem arrependimento. Ela não se arrepende. Ela fala coisas que não devia falar. Ela faz coisas que não devia fazer. Ela compra dos outros e não paga. É um mau testemunho. Em tudo quanto é canto. E ela diz que é crente. Diz que está na igreja. Diz que é membro de igreja. Meu irmão, precisa haver o arrependimento. A primeira palavra do Evangelho, irmão, a primeira, quando João Batista se levantou no deserto para começar a pregar, quando pessoas começaram a chegar perto dele, ele disse: arrependei-vos, porque está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos. E todos que se arrependiam dos seus pecados, já iam com ele lá no Jordão, e ele batizava no Jordão. Jesus começou seu ministério. A primeira palavra que Jesus falou, qual foi? A primeira palavra: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque chegou o reino de Deus. Quer dizer, o rei chegou, o rei do reino de Deus chegou. Jesus é o rei do reino de Deus. Amém, povo de Deus? Então nós temos um rei. Aqui na terra nós temos um presidente da república. Mas, espiritualmente, nós temos um rei chamado Jesus, porque desde o dia em que levantamos nossa mão e aceitamos o Senhor Jesus, irmão, nós pertencemos ao reino de Deus. Lembre-se disso. E a nossa vida tem que condizer com o que nós falamos que somos. Olha só. Se nós não se arrependermos, irmão, não adianta você estar na igreja. Está preocupado com o irmão, está preocupado com a outra irmã, está preocupado com o que falaram, com o que disseram. Meu irmão, cuida da sua vida. Porque se você não cuidar da sua vida, como diz o Soares, o segundo andar lá está esperando lá embaixo. Então, irmãos, nós temos que arrepender dos nossos pecados para podermos ser perdoados. Se nós não arrependermos, não tem perdão. E se não tem perdão, nós continuamos sendo pecadores. E se nós morrermos pecadores, vamos fazer o quê? Vamos para a perdição. Então veja bem, irmãos, prestem bem atenção. Tem que ter arrependimento, senão todos vão perecer. Não vai adiantar chegar naquele dia: ah, pastor, oh Jesus, eu era da Igreja Brasileiros. Ah, Senhor, eu era da Igreja Universal. Senhor, eu era da Assembleia de Deus. Eu era disso, eu era daquilo. Não vai adiantar nada. Jesus fala: isso que você está falando eram apenas nomes lá na terra. Mas você nunca nasceu de novo. Então vai para o meu lado esquerdo lá, vai. Vai para o meu lado esquerdo.
É isso que Jesus quis dizer, irmão. Se vós não arrependerdes, igualmente perecereis. Perecereis como os galileus que foram massacrados. Perecereis como aqueles que foram soterrados pela torre de Siloé. Eu digo aqui, irmão, como diz a palavra de Deus, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, mas foi uma coisinha tão pequena, foi uma palavrinha tão insignificante, meu irmão, desde que você aceitou Jesus, a tua vida tem que ser santa. Os louvores que você canta em casa tem que ser para Deus e não para o diabo. As palavras que você pronuncia tem que ser para a glória de Deus e não para a glória do diabo. Você está entendendo, irmão? Porque agora você é uma nova criatura, você não tem nada a ver, nós não temos nada a ver com esse mundo aí. Nada. Nós somos uma agência de Deus na terra para ganharmos almas para o reino de Deus. É isso que nós somos. E se nós falharmos nessa parte, nós estamos em pecado. Você sabia, você que não gosta de orar, você está em pecado? Samuel falou isso para o rei Saul. Jamais eu vou cometer esse pecado de não orar por vocês. Não orar um pelos outros é pecado. Foi o profeta Samuel quem falou essas palavras. Irmão, então preste bem atenção. Tem que ter arrependimento. Senão, nós vamos perecer como Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra teve uma oportunidade muito grande. Estava morando lá o Ló e a família dele. Que a Bíblia diz que Ló era um homem justo. Ele estava lá. Mas alguém deu ouvido? Alguém deu ouvido para a palavra que Ló falava em Sodoma e Gomorra? Ninguém deu ouvido. Nem a própria mulher dele obedeceu. É ou não é? Então, irmão, se nós não arrependermos dos nossos pecados, como Sodoma e Gomorra nós vamos perecer. Se nós não se arrependermos dos nossos pecados, nós vamos ser massacrados junto com Pilatos. Por quê? Eles estavam fazendo um sacrifício lá, não é? Estavam lá fazendo um sacrifício a Deus, mas com segundas intenções. Vamos ajuntar todo mundo aqui para uma rebelião contra Pilatos. Irmão, você está fazendo um sacrifício. Hoje você levantar cedo, e hoje a irmã Alice levantou um pouco antes do que eu, uns 5 minutos antes. Abriu a janela e falou, meu Deus, olha, dá uma olhada lá fora. Estava tudo cheio de neblina, abriu a janela, a neblina começou a entrar dentro do quarto. De tanta neblina. Irmão, você fez um sacrifício. Você fez um sacrifício em se levantar um dia como hoje. Tão propício, não é, pastor? Mas está tão propício de ficar na cama, descansando. Meu Deus, justo no domingo que eu posso descansar. Vou ter que levantar cedo. Mas você fez, você levantou, você veio para a igreja. Vou saber lá o que você encarou até chegar aqui. Quantas pessoas chegaram aqui, às vezes, com o coração apertado. Mas você veio, não veio? Mas agora eu quero fazer a pergunta. Esse sacrifício que você fez de vir para a igreja, qual o objetivo dele? De buscar a Deus? Você louvou a Deus. A Bíblia diz que louvar a Deus, adorar a Deus, é um sacrifício. Sabia disso? Quando você louva a Deus, é um sacrifício que nós estamos fazendo. Porque a nossa carne, irmão, a nossa carne não quer fazer isso. A nossa carne quer louvar o mundo, quer as coisas do mundo. Porque nós fomos feitos do pó da terra. Então o nosso corpo, ela quer as coisas daqui. Mas o nosso espírito quer as coisas de Deus. Então quando nós fazemos algo para Deus, quando lemos a Bíblia, quando meditamos na palavra, quando estamos lá, ontem foi um dia glorioso, eu falei para a irmã Alice, enquanto você estava lá na reunião das mulheres, eu estava lá em casa orando, clamando a Deus, buscando a Deus. A hora que eu fui ver no relógio, ontem tinha passado mais de 1 hora já. Falando com Deus, se apresentando diante do Senhor, falando minhas causas diante do Senhor, agradecendo pelo que o Senhor já tem feito. Então quando você faz as coisas para Deus, é sacrifício. Porque a nossa carne quer coisa daqui.
Se nós não nos arrependermos, irmão, como pereceu os 18 lá, quando a torre de Siloé caiu, Jesus falou que nós também vamos perecer. Então tem que ter o arrependimento. Deu para entender ou não? Para ser purificado, ficar limpo, é necessário o quê? O arrependimento genuíno. E não só se arrepender dos seus pecados, mas confessar: Jesus, eu pequei. Jesus, eu falei isso. Jesus, eu falei aquilo. Jesus, eu fiz isso. Jesus, eu fiz aquilo. Me perdoa. Tem que confessar para você ter o perdão dos seus pecados. Como diz a palavra de Deus, irmão. A Bíblia ensina então que a pessoa é limpa do pecado e perdoada. Quando você se arrepende e confessa o seu pecado, você é limpa do seu pecado e perdoada do seu pecado. Deu para entender? Olha, é isso que a palavra de Deus diz. Eu vou ler para vocês mais um versículo aqui. Já estou quase na metade da palavra, tá? Vamos lá. Jonathan, estou quase na metade. 2 Coríntios, no capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. Vou ver 2 versículos com vocês aqui, ó. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, ó, irmão. E graças a Deus. Quem pode dar um graças a Deus? Levanta a tua mão e diga graças a Deus. Isso. Ó, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Olha só, irmão, que palavra gloriosa, hein? E graças a Deus que sempre, não é de vez em quando, é sempre, nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós, olha lá, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro. Você percebeu, irmão, quando você entrega a tua vida a Jesus, se arrepende mesmo verdadeiramente dos seus pecados, pede perdão, aí você passa o quê? A ser o bom cheiro de Cristo. Nós, nos que se salvam e nos que se perdem. Quer dizer, nós somos testemunhas de todas as pessoas. Quem é crente fala, puxa, Vanil se converteu mesmo. Quem é lá do mundão, quando olha para ele e conheceu lá no mundo, esse aqui é o Vanil? Aquele Vanil que a gente conheceu? É o Vanil. A mesma coisa com cada um. Estou mencionando o nome dele, porque logo no começo ele falou dele lá. Então, olha, irmão. Mas o seu vizinho que não é crente tem que saber que você é crente. Você tem que cheirar bem. As suas palavras têm que cheirar bem. As suas atitudes têm que cheirar bem. As pessoas olham para você. Esse é diferente. É isso que esse versículo está dizendo aqui. Você percebeu que quando Jesus curava alguém, geralmente ele dizia, não fale para ninguém. Mas qual deles que obedeceu a essa palavra? Qual deles? Nenhum. Eles já começavam ali mesmo. A hora que eles viam que estavam curados, ali mesmo eles começavam o quê? A glorificar a Deus. As pessoas que estavam perto já começavam a glorificar a Deus. A multidão começava a glorificar a Deus. É ou não é? Então o bom perfume de Cristo já começava a ser espalhado. Eu fico pensando que outro dia, foi o Januário que pregou do Galileu, do Gadareno, que Jesus falou, vai para a tua casa, lá conta para os seus, a Bíblia diz que ele saiu dali e começou a anunciar na cidade. Todo mundo sabia quem era aquele homem, demoniado, perturbado. Todo mundo tinha medo dele. Agora ele ali em sã consciência pregando. Você imagina o perfume que aquele homem estava inalando ali, irmão. Quando ele chegou em casa liberto, você já pensou o susto que a mulher dele levou? Lá vem aquele homem perturbar todo mundo. Mas ele chega agora, não com o mau cheiro, mas com o bom cheiro de Cristo. Amém, povo de Deus? Não foi assim, pastor? Então, não foi, irmã? Hein, irmã Luciana? Você não perguntou para o Vanil? Onde você está indo? Olha aí, o bom perfume, irmão, o bom perfume de Cristo. Tem que ser assim com todos nós, irmão. Quando chegamos em casa, quando vamos visitar alguém, quando conversamos com nossos parentes, quando conversamos com o nosso vizinho, quando conversamos com um colega de trabalho, nós temos que estar o quê? Exalando o perfume de Cristo, o bom cheiro de Cristo.